de alguns depoimentos musculares percebendo isso, né? Caindo algumas fichas, assim, dizendo, opa, realmente tem uma relevância para a cidade e eu preciso ajudar a cidade a melhorar, eu preciso ajudar a cidade a se desenvolver. E nesse momento de pandemia, que está tudo fechado, pelo menos aqui em São Paulo está, é fundamental vocês prestarem serviço de uma forma diferente, porque já que é um aprendizado de um ano durante a pandemia. Né? Eu lembro que a Michelle fez a primeira live conosco, né, com a Jaque, falando do trabalho. Foi a primeira? Foi a primeira live que a gente fez, movimento assim, ó, de ajudar os cartórios a olharem de uma forma diferente, a saírem do pânico. E daí hoje eu fazendo uma retrospectiva, assim, encontrei, né, os pontos, eu digo, nossa, a Michelle, ela iniciou, e agora a gente vai retomar, após um ano, né, para conversar novamente sobre esse processo todo que a gente viveu, aprendeu, mudou, cresceu, sofreu, né, porque muitas famílias perderam muitas pessoas, então é muito triste olhando para esse lado, mas também a gente aprende, teve muitas oportunidades, né? Me conta, Michelle, como é que foi esse teu um ano? Foi um ano. Eu tive mais resultado positivo que negativo em relação à pandemia, sabe, Denise? E eu posso dizer isso porque eu estive participando desse movimento que a Chay criou de trazer um resultado positivo para a sociedade. Eu acho que se eu não tivesse feito o curso com a Chay, eu não teria condições de levar o cartório até o final, sabe? Nessa questão, assim, de acompanhar a pandemia, de administrar uma situação de crise, porque eu estava vivenciando a maternidade. Então, eu estava, né, me separando, um pouquinho reservado do aspecto pessoal, e aí ter que administrar outra crise mundial, com a crise interna de cartório, eu acho que eu teria uma dificuldade muito grande. Para mim, foi Michelle, uma coisa, tu tá com dois dispositivos ligados aí? Tá o celular e o computador? Ele tá dando um eco. Se puder colocar um no mudo, eu acho que fica melhor. Melhorou? Ele tá dando um barulhinho. Vamos ver. Aí eu coloquei o fone, melhorou? Melhorou. Isso. Era porque estava tendo retorno aqui, ó. Isso, exato. Então, essa oportunidade que eu tive de entrar, e eu fui arrastada pela Jaque na época, porque eu não queria muito fazer, não. Mas eu tinha chegado num ponto de que eu estava a ponto de desistir do cartório, de renunciar ao cartório para tentar outra profissão, porque eu não conseguia administrar a vida pessoal com o cartório. E eu fazia registro, Denise, assim, eu tenho vergonha de falar, mas era verdade. Eu fazia registro no 30º dia, e se a luz acabasse ou se acontecesse um imprevisto, eu não conseguia entregar no prazo. Legal. Entregar registros com 30 dias hoje é assim, um absurdo, né? A gente não pode gastar 30 dias para entregar um registro. A sociedade não aceita isso mais. Entregar certidão com 5 dias, isso é inconcebível na sociedade que a gente tem hoje. Então, para que eu conseguisse atender essa expectativa da sociedade e a minha própria, porque eu não me sentia bem com isso. E eu não conseguia passar isso para a equipe, e aí eu não estava liderando a coisa correta, aí teve que vir alguém dar aquela chacoalhada, tá, Jaque? E aí vocês da Chay acolhem a gente muito bem, fizeram aquela mudança interna que eu precisava, para que eu também conseguisse levar essa mudança para a minha equipe. E hoje a minha equipe agarrou de tal modo essa questão de organização, de planejamento, que eu passei a minha gestação tranquila, passei o primeiro ano da Laura também com tranquilidade, entregando os registros. A minha meta era com 8 dias, mas a gente conseguiu reduzir para 5, agora a gente está no prazo para 3. E certidões a gente entrega em 15 minutos. Porque elas estão empenhadas na meta, sabe? Elas sabem que elas são importantes, elas sabem que elas desempenham uma função social relevante, uma função econômica relevante e que o trabalho delas interfere na sociedade. Então, eu tive uma adesão da minha equipe muito grande por esse trabalho progressivo, né? Ele é um resultado que a gente vai construindo aos pouquinhos, é aquele trabalho formiguinha. E aí a equipe vai abraçando, e quando a gente vê,
o resultado está lá. Ele vem de forma automática, ele vem de forma natural. Isso é muito gostoso. Então, eu posso dizer que eu alcancei o meu prazo zero. E as minhas funcionárias querem reduzir ainda mais um pouco. Eu falei assim, gente, vamos com calma, a gente ter segurança, Mas né? eles não sabem, né, Michele, que quanto mais baixo o prazo for, mais tranquilo é o trabalho delas, né? Muito mais. Que a gente entrega, o serviço circula pouco, né? Ele entra, executa e a gente entrega, faz a finalização num prazo muito curto, não tem aquele vai e volta, né? Resserviço, retrabalho. Então, é um trabalho, assim, quando a gente entende isso, a gente vê que tem um trabalho mais leve. A gente sabe qual que é o processo que a gente tem que desenvolver para eliminar os erros, para que eles não aconteçam de forma reiterada, e aquela satisfação de ver o cliente no final trazendo aquele elogio, falando, nossa, eu registrei o meu imóvel, nossa, mas eu queria que meu imóvel tivesse registrado no cartório da Michele, que aqui entrega rápido. Então, é muito legal esse retorno que a sociedade dá para a gente. Com certeza. E, Suzana, para ti, como é que foi esse ano? Esse ano foi bem difícil para mim. Eu conheci a Chai nesse ano através das lives. Então, quando começou a pandemia, a gente ficou então com bastante trabalho. Assim, eu tinha uma equipe assim que era grande, mas ao mesmo tempo assim a gente não tinha assim a questão de prazos, a gente não estava ideal. E aí, quando deu a pandemia, eu tive que dar férias para muitas pessoas e acabei demitindo alguns. E aí, assim, quando eu voltei para trabalhar, que aí a gente tinha que voltar a trabalhar, eu fiquei bem decepcionada comigo, porque tinha muita coisa atrasada. E os prazos estavam muito próximo da data do vencimento. E aí eu falei, não, isso tem que mudar. E aí comecei a me dedicar a ouvir as lives, ver as lives, e aí eu comecei a conversar com elas. Não, isso pode mudar. Olha só, o que vocês acham de a gente trabalhar dessa forma? E aí eu comecei a ver vários colegas depoimentos, e aí isso foi me apaixonando pela Chai. E aí, então, em agosto, acho que finalzinho de agosto, eu consegui, aliás, final de julho para agosto, eu consegui uma mentoria com a Daniele, e foi, assim, o divisor de águas, assim, na nossa vida, porque ela me mostrou muitas coisas que eu não conseguia observar. Ela me fez ver que eu tenho que ser uma gestora, sabe? E colocou para mim que a gente tinha que, principalmente, mudar, a gente trabalha em setores, mudar a parte de fazer as ilhas, fazer a divisão dos títulos em títulos simples, expressos, no caso, né? E complexos, e isso foi, assim, muito gratificante, porque no começo, toda mudança, ela gera uma resistência. E aí, as minhas colaboradoras, elas tinham um pouquinho de receio. E aí, eu fui dando aquele suporte para elas, mesmo eu não sabendo como a gente ia chegar, eu disse, não, a gente vai conseguir, a gente vai testar. E eu falava assim, olha, meninas, eu quero participar do PQTA. E aí, se eu não for, vocês vão. E aí, a gente começou, assim, com aquela sinergia que gera energia, né? E aí, então, assim, nesse meio tempo, assim, eu tive a perda da minha mãe pelo Covid em agosto. Foi, assim, um baque muito grande. Obrigada. Foi um baque muito grande, porque eu tive que me ausentar um mês, mais ou menos, aqui do cartório, porque ela mora em Santa Catarina. E quando eu retornei, como foi, assim, a pessoa mais próxima que a gente perdeu, e toda a minha equipe, ela desequilibrou, porque, assim, isso desequilibra, né, o emocional das pessoas. E aí eu tive a minha substituta que saiu, assim, em 3 dias, por recomendação médica. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas, assim, eu tinha toda a bagagem que a Daniele estava me passando, e eu pensei, não, é isso que eu vou focar no trabalho. E foi, assim, sabe, uma coisa que me levantou, que me ajudou também a passar pelo luto, né? Estar passando pelo luto, que aí a gente foca no trabalho, a gente consegue mudar a nossa energia. E aí isso foi muito interessante, porque aí a Daniele me passando todos os dados que eu precisava, o nosso prazo
E eu tenho uma grande satisfação em dizer para ti, Denise, hoje o nosso prazo chegou. Hoje eu tenho prazo 0, 2 títulos, prazo 0 hoje. Assim, ó, então, assim, ó, parabéns a todos os meus colaboradores, que eu até nem falei para eles, eu disse que era para eles verem a live hoje. E a gente fez hoje, então a gente está com uma média de 3,84, a média de dias. Olha esse adoro, ela 3,84, é o detalhe, olha só. E a gente teve hoje 2 títulos que foram prazo 0. A gente vai ter lockdown amanhã e sexta, mas a gente vai estar trabalhando aqui, a gente vai estar fazendo o melhor para a nossa sociedade, e a gente mudou muitas coisas aqui, desde a forma da gente interpretar o título, da gente tentar diminuir as DRs, as notas de exigências, né, que todo mundo conhece, a forma de a gente conversar com os requerentes e tentar entender o que a gente pode solucionar. Então, assim, foi muito gratificante a consultoria com a Daniele, e a gente também teve uma grande parceria, também uma ajuda muito grande, que também foi bem satisfatória para tudo isso, da nossa colega, a doutora Mariana, de Campo Mourão, do 2º RI de Campo Mourão. Sim. Ela, através do Eduardo, então, ela solicitou para que ele tivesse uma ajuda na parte dos textos, fazer padrões textuais. A gente conversando com a Daniele, disse, olha, vamos fazer padrões e tal. E aí eles entraram em contato e os dois conseguiram fazer todos os padrões textuais, tanto para a nossa serventia quanto para deles. E isso também foi maravilhoso, porque o que antes a gente colocava e ficava aquele texto extenso, hoje a gente não precisa mais, sabe? Então, assim, foi muito bom. Ganhou tempo, né? Nossa, muito, muito, assim, sabe? Então, assim, a gente tem um fluxo, assim, que a gente tá... Eu até fiz a anotação aqui de 10 passos, né? E ele só vai diferenciar, a gente conseguiu mudar a forma de pagamento, vários meios de pagamento, que antes a gente só tinha um. Antes a gente tinha aquela agonia da colaboradora terminando o título e a pessoa esperando na recepção. Hoje não tem mais. Quem nunca? Quem nunca, verdade, né? Assim, mas eu fiquei feliz porque hoje eu consegui, então, o prazo 0 para pelo menos dizer para ti hoje, né? Consegui, né? E ele entrou hoje e a gente conseguiu qualificar, registrar e finalizar. Foi maravilhoso. E tenho certeza que assim, eu tô emocionada mesmo. Emocionada, que eu estou me lembrando aqui porque eu estou emocionada. Sabe por quê? Porque eu lembro da ligação do doutor Eduardo. A gente ficou 1 hora conversando no telefone. E ele estava, assim, cansado de estar trabalhando muito, de iniciar super cedo no cartório, sair muito tarde, de levar documento para casa. E ele, assim, estava no desespero, assim, ele queria uma solução. Mas vocês fizeram um trabalho muito bem feito, não esperaram uma mágica, sabe? Porque, às vezes, os titulares querem que a gente faça assim e resolva. Não, tem que fazer o que tu fizeste, mandar as mangas de trabalhar, olhar os gargalos, identificar os pontos, agir nesses pontos que são necessários e que vão dar fôlego, né? Porque, às vezes, o problema é o mesmo. Ele instala, resolve muitos outros. E vocês tiveram esse ganho. Nossa, eu estou encantada com isso. E me dá mais força para seguir fazendo isso que eu estou fazendo, né? Para ajudar mais cartórios a enxergarem esse movimento. E vocês aqui, as duas, um prazo baixíssimo, como estão, demonstrando para o país todo, que é possível. Todos os titulares que estiverem olhando, né, que é possível. Nossa. E eu acho assim, Denise, não é nem cartório, você não precisa ser um cartório grande. Meu cartório é um cartório de comarca pequena. E quando eu achava que os cartórios grandes entregavam prazos curtos, e a gente já tinha aquela referência do Fernando, que é o primeiro RI de BH, o doutor Francisco, que era do 4º RI, então eram as minhas referências, falava, eles entregam rápido porque eles têm muito funcionário. Eu não entrego rápido porque só eu e mais uma. Mas a gente vê que é falta de entendimento, é falta de orientação, é aquele excesso de etapas que são desnecessárias no processo, é a nossa visão de
de registro que se limita dentro do cartório, a gente não entende que aquela repercussão, que aquele registro em si tem uma repercussão social e econômica gigantesca para a sociedade. Então, quando a gente descobre isso, e os momentos mais difíceis, pelo que eu vejo, né, que eu tenho acompanhado e a gente ouviu agora, os momentos mais difíceis que a gente passa são aqueles que mais impulsionam a gente a tentar melhorar. Então, hoje eu vejo que a gente chegou no que a gente chegou lá no cartório, porque eu passei um momento pessoal muito difícil, a ponto de eu estar pensando em renunciar àquilo que eu conquistei, que era a serventia, que é fruto de muito estudo, né, de muito investimento. Então, quando a gente passa esses momentos assim, que você fala, nossa, agora eu vou ter que decidir vida pessoal ou trabalho, é porque todo mundo está indo com trabalho para casa, entrando 7 da noite, saindo 11 horas da noite, que era o meu caso. Eu não tinha vida pessoal, eu vivia trabalhando, e como é que eu queria introduzir uma família, um filho nesse relacionamento se eu não tinha tempo nem para trabalhar, né para a vida pessoal? Então, a gente passa, quando a gente chega nesse limite, tem que ter alguém para dar aquela sacudida, para direcionar, porque o esforço tem que ser nosso. O trabalho tem que ser nosso, as metas, a gente tem que traçar planos que a gente consiga fazer e conquistando aos poucos, igual a gente ouviu aqui esqueci o nome da colega. Suzana, desculpa, Suzana. Imagina. A Suzana contando aqui, eu tô vendo ela contando o que eu tive que passar, sabe? A gente parece que tá vendo no outro. Porque quase as situações idênticas que a gente passa. A gente ter que entregar um registro com 30 dias é vergonhoso pra gente. E aí a gente reduz para 8, para 5, aí chega um título, você qualifica em 24 horas e já registra. É um sonho de todo registrador. Esses dias eu vi um requerente que falou assim para mim, ué, vocês não têm trabalho aí não? Porque vocês já estão entregando o título. Aí, a gente tá à toa, né? Então, só prazo zero. Era assim, uma averbação, a gente entregando em 2 dias, né? Tipo, protocolou hoje, amanhã estaria pronta. Não tem trabalho aí? Não, a gente tem eficiência, né? Até manter a equipe, assim, eu mantive a equipe toda, mas foi um primeiro semestre com prejuízo. Mas o segundo semestre deu aquele equilibrado e o fôlego que a gente precisava para começar esse primeiro, né? Porque aí todo mundo teve que fazer algum tipo de transação imobiliária porque tinha necessidade pessoal a ser atendida, né? Então era um crédito para alguma doença, porque quer trocar de casa, porque não quer ficar em apartamento em tempos de Covid, quer ir para o interior. Então a gente viu essa mobilização desses ativos, que são os imóveis, circularem muito mais nesse segundo semestre, indicando que a sociedade está mudando um pouco, né? Que a sociedade está precisando de crédito para fazer essa economia circular. Semana passada nós tivemos uma mentoria do Prazo Zero, uma colega que é tabeliana, e aumentou 70% o volume de serviço dela. Nossa, então, imagina só. E manter o prazo com essa elevação de serviço, né? Vocês estão de parabéns, ó. De parabéns mesmo. E a cidade deve estar muito orgulhosa de vocês. Porque realmente... A gente vai ganhando aos poucos reconhecimento, né, Suzana? Acho que você deve ver isso também. Aos poucos a sociedade vai enxergando que a gente está esforçando para melhorar o atendimento a cada dia, e aí a sociedade vê que eles reclamam e a gente entrega o produto depois com reclamação. Porque é engraçado, agora eu recebo reclamação até no WhatsApp. Eu sei que vocês estão querendo melhorar, então minha reclamação vai vir aqui mesmo. Amanhã está resolvido. O pessoal já sabe que a gente quer ouvir a reclamação para melhorar. Então, esse ciclo, né, positivo, assim, ó, isso aqui não tá bom, podia melhorar, e as pessoas começam a sugerir mudanças que de fato não são tão difíceis de serem cumpridas e que trazem um benefício para a população, principalmente em pandemia, né? Em pandemia está muito difícil comparecimento pessoal, disponibilizar outras formas de pagamento, né? Cartão, transferência, para que a pessoa não tenha que ir ao banco, sacar, se expor no banco, depois se expor no cartório. Eu até tentei implantar o motoboy, mas não pegou, não sei por quê. De buscar o documento em casa, usei assim 2, 3 meses, a sociedade não quis não, eu não sei por que não deu certo, se for o time, mas tentei buscar documento em casa, porque aqui eu tenho 5 municípios na comarca. Então eu imaginei que esse deslocamento não ia ser muito eficiente para quem estava em Covid, pessoal com grupo de risco, né?
Mas como é comarca mais de interior, as pessoas gostam de entregar o documento no cartório. Então, o que tem prevalecido mais é o agendamento, para criar aquele ambiente seguro, as medidas de segurança. E agora a gente está com atendimento suspenso, né? Porque nós estamos na onda roxa. Mas ainda assim a gente consegue receber documentos pela central, a gente consegue receber casos urgentes por agendamento. E as pessoas ainda preferem, aqui no interior, ir ao cartório. Sim. Acho que é mais essa necessidade das pessoas saberem que a gente está recebendo aquilo e que vai sair de lá com registro. Mas o fato de entregar rápido deixa todo mundo satisfeito. Quer ter o contato. Mas o motoboy não pegou. Vamos ver se o ano que vem eu consigo implantar o motoboy. E aí se traz uma coisa bem interessante, que é o olhar de vocês está diferenciado, o querer ouvir reclamação, né? Porque vocês percebem que é uma oportunidade de melhoria. De melhoria. E a grande maioria não, rejeita aquela reclamação. Como assim? Eu já entrego assim, a pessoa ainda está querendo isso, aquilo, outro, né? Uma palhaçada. Não, enxerga com bons olhos. Opa, será realmente que eu posso olhar? É interessante esse ponto de vista. E daí eu faço todo o processo de reflexão, porque às vezes eu posso aproveitar e ter um benefício gigante ainda em relação a essa ideia, ou eu posso dizer, não, realmente não é pertinente. Sim. Mas eu fico aberta para fazer essa análise. Isso muda a gente, né? Quando a gente entende que a crítica é para construir, é um passo muito grande. Eu lembro que quando eu disponibilizei a caixinha a primeira vez para ouvir reclamação, eu ouvi tanta reclamação que eu chorei no dia seguinte, assim, o dia todo. Você tá vendo? Eu não devia estar aqui. Eu tô no lugar errado, não tô prestando um bom serviço e tá aqui a prova de que não tá bom. E aí a Jaque falava assim, ó, aqui tá a prova do que você tem que melhorar. Se você fizer isso, você não vai receber reclamação disso. Se você fizer aquilo, você não vai receber. E olha, isso aqui é tão fácil de resolver. E realmente era fácil de resolver, mas a gente, quando a gente está com um problema e não foca na solução, você não consegue sair do lugar. Tem que dar o primeiro passo, né? Assim, ó, recebi 20 reclamações, vou resolver uma hoje, se der tempo eu vou começar a introduzir a segunda, e aí aos poucos a gente vai tentando resolver todas a ponto de você receber pouquíssimas. E aí agora quando chega uma reclamação, nossa, eu realmente estou precisando melhorar isso. É diferente. Eu quero logo, não vou esperar até o final do dia, me traz lá. Eu tinha uma, Denise, que eu não dava envelope lá no cartório ainda, né? Não tinha feito e eu queria personalizar. E era uma das coisas que eu ainda não achava essenciais, sabe? Porque eu tinha uma lista de coisas para fazer. E todo mês, ou quase todos os meses, eu recebia reclamação. O cartório tinha que entregar um envelope, o cartório tinha que entregar um envelope. Cumpri o envelope esse ano. Agora eu comprei envelope, comprei pastinha, agora não tem reclamação mais lá. E está pensando no serviço de excelência com um envelope com a logomarca do cartório. E até cria aquela identidade, né? Dei uma dica para o pessoal e eu achei fantástica assim, a possibilidade de a gente entregar um cartão junto com um envelope, dizendo assim, senhor João, parabéns, agora você é dono, o senhor é dono. Uma coisa simples. Né? Agregar valor naquilo que a gente faz. Tem duas mensagens aí. Uma, ele entender que realmente precisa registrar para ser dono, e daí isso ele começa a disseminar dentro da sociedade, e a sociedade começa a entender mais, né, uma possibilidade. E o outro, o grau de satisfação da pessoa, que recebe o nomezinho dela lá. É único para ela. É único. Né? E é uma coisa muito simples. E é muito simples de fazer. Padrão, só escreve à mão lá o nome da pessoa, enfim, né? Criar formas. Mas é isso, são práticas que a gente pode estar diferenciando dia a dia e dando uma satisfação maior para todos. Até o colaborador, a hora que vai preencher aquele cartão, ele já tem a alegria que vai entregar algo, né? Então, a gente gera um movimento mais para todos. Aí eu vou adotar. A live de hoje já vai com uma diquinha nova lá para o cartório. A gente implementou o QR Code, né, para as pesquisas de satisfação. E isso está dando mais resultado do que a gente. Porque eles tinham tempo é muito curto, ou também por causa da pandemia, às vezes não queriam preencher, enfim. Aí era sempre uma coisa assim, meio que não era muito agradável para eles. E quando a gente
colocou, fez o QR Code, aí foi tudo bem, aí a gente já tem mais resultados, assim, sabe? Mas, assim, a princípio, agora, a gente teve muitas reclamações por prazo, sabe? Então, assim, a gente teve que correr muito contra isso, e aí agora, assim, a gente só recebe elogios, tanto pelo WhatsApp, como por e-mail, e telefone. Então, os requerentes estão muito satisfeitos, assim, e a gente, com a pandemia também, a gente viu que a gente tinha necessidade de ter outros meios de comunicação. Aí a gente fez o site, a gente colocou Instagram, a gente fez o cartão, que é o cartão virtual, né? A central foi mais publicada, acionada. Isso. Ainda a gente tem relativamente poucos protocolos aqui para nós, né? Pelo e-protocolo, mas eu acredito que vai ser uma tendência, né, daqui para frente. Então, isso, todo o começo, ele é devagar mesmo, né? Então, vamos pensar que daqui para frente a gente vai trabalhar só com títulos eletrônicos, né? Então, isso vai... E a gente tem que estar preparado para isso, né? Até a ideia do Prazo Zero veio por esse motivo, porque eu tenho certeza que daqui a um tempo o serviço eletrônico vai aumentar consideravelmente. Mas, se vocês não tiverem com prazo baixo para fazer esse processo de mudança, vai ser impossível. Vai ser o caos. Vai ser o caos. Então, o movimento do Prazo Zero, ele iniciou com esse propósito, para redução de prazo, para vocês estarem preparados para esse outro momento. E foi lá no Prazo Zero que a gente deu essa dica da pesquisa do QR Code, Michele. E daí a gente fez um tutorial lá, depois eu vou te mandar. Eu vou procurar. E daí aproxima o celular mesmo, né, do QR Code, a pesquisa já fica automática no celular do usuário, ele preenche ali, não tem contato com nada, e já direciona direto para o SGT lá, que faz a tabulação automática. Então, entendi. É muito rápido. Hoje eu tenho o link, né, do SGT, eu não tenho o QR Code. Então, a gente manda o link para o e-mail, para o WhatsApp, mas eu não tinha o QR Code. Mas ali nesse tutorial que eu vou te mandar, tem um passo a passo de como implementar. Mas também a nossa equipe pode te ajudar, né, a fazer um QR Code para ti, direcionando já para esse conteúdo. Também se ajudar também, não tem problema. Legal do movimento do Prazo Zero. Nós estávamos conversando ali na mentoria. É todo mundo se ajudando, trocando, sabe? Passando dicas. E os problemas são muito parecidos. Então, na hora que alguém fala alguma coisa, opa, nem tinha pensado nisso. E começa esse processo de percepção maior. Claro. Muito bem. E acho que o interessante do movimento é ele ser iniciado, né, Denise? Tem que ser começado. Se a gente olhar o tamanho das coisas que a gente tem que fazer, a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, eu costumo falar que arrumar cartório é igual arrumar dia de mudança. Assim, quando o caminhão da mudança desce, e aí você chega no seu cartório e aí tá tudo espalhado, você não sabe por onde você começa. Começa pela cozinha, coloca as coisas lá para você fazer um café, dá aquela animada, né? Então a gente começa, vai dar uma animada pra gente. Depois a gente vai aos poucos indo para os outros cômodos. Tem que ser progressivo. Ninguém consegue mudar um cartório de um dia para a noite. Mas se todo dia a gente faz um pouquinho, né? Exatamente. Se quer fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente para e se acomoda ali. Né? Porque fala que não dá conta, que não é para ele. Exato. Até porque quando a pessoa de iniciar um passo de cada vez, é como tu disseste, tu olhou para trás agora nesse um ano e já está com muitas melhorias implementadas e tem um esforço extra, porque fez um passo de cada vez. Exato. Eu vi a Suzana falando que quer participar do PQTA e eu também sempre recomendo participar do PQTA. Eu não ia participar a primeira vez que eu fiz o curso. Aí depois eu estava grávida, sabe, Suzana, na época, fazendo treinamento da Chai, arrumando cartório e gestação e tal, tudo junto. E eu falei assim, gente, não vou dar conta de assumir PQTA. E aí tem uma aula no curso, menção honrosa, para poder dar o tchan e começar logo. E aí quando eu fiz o checklist, e são poucas coisas que a gente vai mudando e que já trazem melhorias, impacto na gestão, e que você já sai com um prêmio no final ali que dá aquele up para você e para a equipe, é um reconhecimento do trabalho que a gente fez no ano. Então, assim, mesmo que você não esteja pronta, vai fazer, porque você vai sair de lá com a menção honrosa, que coisa que você nem tinha antes.
Então, tem que começar pelo menos da base. E o ano passado a gente foi ouro. Então, aí né, ficamos chiques. Aí já fizemos um envelope com o negócio do ouro, o cartão com ouro, que agora a gente é ouro. Já melhoramos bastante, saímos do prata para o ouro, né? Tudo da equipe. É um trabalho coletivo, não pode dizer que a gente direciona, né? Você está vendo que tem direcionamento, mas a equipe que tem essa conquista, que chega, que leva a gente onde a gente quer chegar. Isso mesmo. A gente não é nada sem eles, né? Eles têm que ter esse conhecimento, e eu gosto muito de falar muito para os meus colaboradores sobre essa questão da profissão deles. O quanto que a Denise fala para nós que a gente tem, a falta que a gente tem de pessoas qualificadas. Então, eles estão aqui, eles têm que aproveitar isso, essa oportunidade, focar nessa especialização, no aprimoramento contínuo. A gente está sempre disposto a dar para eles as oportunidades, né? E aí a gente vai conquistar as coisas juntos, porque um registrador, ele não vai ter um ofício sozinho, né? Ele não faz nada sozinho, ele tem que ter uma equipe, tem que ter o apoio de todos. E todos têm que ter esse comprometimento. Hoje eu quero parabenizar que muitos deles estão mandando coraçãozinho aqui, estão aqui assistindo, porque eu disse para eles, estou representando vocês. E todos os nossos ganhos todos nossos, né? Tivemos dificuldades, muitos choros, muitas, assim, às vezes até o momento deles desistirem. Algumas pessoas desistiram, porque nesse momento, quando teve a mudança, e que eu estava pronta para ter em dados a questão fugiu a palavra agora, do desempenho de cada um, do tempo a mensuração do tempo de cada um, de cada título. E isso foi, assim, uma coisa que desestabilizou algumas pessoas e fez com que elas pedissem para sair. Porque quando você não é observado atentamente, você continua fazendo o teu fluxo, né, da maneira né, mais cômoda. E aí, quando eles viram que eu ia ter todo esse controle, eles resolveram sair. E aí, assim, ao invés daí, até eu brinquei, assim, para algumas pessoas, eu falei assim, só vai ficar os fortes. E os fortes estão aqui comigo, sabe? Então, assim, a gente tá junto, a gente tá aí para resolver. Às vezes dá uns contratempos, mas estamos aqui com prazo zero, e isso é possível.